Pronto. Então, bom dia, né, para quem está assistindo agora. Se for de boa tarde, boa noite, né, porque quando a gente trabalha agora com televisão, a gente não sabe qual é a hora que as pessoas estão assistindo. Em relação à palestra lá da Aurenívia, né, ela fez uma cirurgiazinha, e aí ela me disse que assim que der agora em novembro, com certeza, garantiu que em novembro dá certo, ela vai dar a nossa palestra, tá, sobre neuromarketing. Então, não se preocupem que a gente vai ter. E hoje, pessoal, a gente vai falar sobre um assunto que é muito legal, porque a gente vai falar sobre pesquisa de mercado. E a gente, depois da aula, eu vou postar no Moodle, além da aula, da gravação da aula, né? Eu vou postar para vocês uma atividadezinha que é bem pequena, tá? Só para vocês acabarem exercitando um pouco o que a gente está vendo aqui na aula. Não é obrigado a fazer, mas eu ficarei feliz se vocês fizerem. Mas vocês vão entender do que se trata, porque a gente vai falar sobre isso na aula de hoje, tá? Deixa eu só ligar isso aqui. Melhorar. Tá? Então, a gente vai falar sobre pesquisa de mercado hoje. Essa pesquisa de mercado, a gente vai trabalhar em relação a decisões estratégicas, e isso leva muito em consideração quais são os produtos que a gente vende, qual é o tipo de produto, o que eu posso colocar dentro da minha farmácia, dentro do meu negócio, tá? Então, isso daí vai influenciar diretamente no que, em como é que vai ser o nosso negócio. Então, qualquer um, tá? Por exemplo, a gente quer montar uma farmácia, quer montar uma empresa, a gente tem que fazer, né, uma pesquisa de mercado para a gente saber se o público está precisando do serviço que eu quero ofertar, se ali naquela região já tem um concorrente, se não tem, se aquele tipo de produto vende naquela região, naquele método que eu estou querendo vender agora, né? Então, isso tudo vai influenciar em relação ao que a gente vai colocar. Então, é muito importante a gente trabalhar sobre pesquisa de mercado, tá? E aí, pessoal, quando a gente está falando de pesquisa de mercado, e aí, né, por exemplo, a gente falando sobre esse assunto, é o que eu estava, inclusive, comentando não, mentira. Eu estava pensando, né, quando eu vi, sobre ele estar colocando lá a questão das roupas, né? Tudo bom, Vitor? Bom dia. Perdeu a sofrência. A questão lá das roupas, né, que ele está vendendo lá, e aí eu dei uma olhada no Instagram, é legal, por quê? Porque é um tipo de público que vocês já andam, né? Jovens e tal, que gostam de comprar roupa e BBB, já está montando uma questão de fornecedores em outras cidades, então isso é bacana, porque você amplia ali o seu rol de possibilidades e aumenta o universo de consumidores que você tem, né? Então, tudo isso, ele é feito baseado numa pesquisa de mercado, tá? Que é muito importante. Então, quando a gente está falando disso, pessoal, de pesquisa de mercado, e aí podem ficar à vontade para vocês também complementarem, falarem o que vocês quiserem, tá? Quando a gente está falando de pesquisa de mercado, a gente precisa fundamentar, pessoal, em relação ao que nós temos de acompanhamento de fluxo logístico, tá? O que é isso? O que é acompanhamento de fluxo logístico? É que quando a gente faz, por exemplo, monta qualquer negócio, seja ele do ramo farmacêutico ou não, a gente precisa ter um estudo de logística para que esse estudo de logística faça com que, se eu estiver falando em relação à minha mercadoria ou aos produtos que eu tenho dentro daquele meu estabelecimento, eu consiga ter uma rotatividade suficiente para que eu não tenha perda. Ou seja, essas perdas, elas não podem ser nem por vencimento, nem por questão, né, vencimento que eu digo, a perda da validade do produto, ou nem porque eu tenho um produto suficiente ao ponto da moda em relação àquele produto passar e eu acabar tendo o meu estoque perdido dentro de uma sala, né, e não venda mais, ou então porque eu tenho um fluxo logístico em que eu comprei uma quantidade tão absurda de produtos que esses produtos, ou os consumidores que estão ao meu redor, ou que eu estou chegando até eles, não conseguem suprir a compra, não consegue suprir a quantidade de produto que eu tenho. Mas também, quando eu estiver falando em
relação a fluxo logístico, eu posso estar falando sobre o contrário. A gente, uma determinada empresa, perde uma quantidade gigantesca de clientes a partir do momento em que eles percebem que a nossa empresa está em falta de muito produto. Então, a gente tem que ter, em relação ao que eu estou falando de mercadorias, por exemplo, a gente precisa ter um estudo muito aprofundado em relação a isso, para que nem falte e nem sobre produto dentro das nossas prateleiras. Tá? E isso, falando sobre essa questão de fundamentação estratégica, a indústria farmacêutica hoje, ela é uma das que mais tiram proveito das informações para fins estratégicos e de tomadas de decisões. E essas informações, elas são baseadas em promoções, em indicações, sejam dos profissionais de saúde ou sejam dos próprios clientes, que vão influenciar diretamente na dispensação dos nossos produtos, além de que a gente vai saber o que é que está mais sendo comercializado, quais são os produtos que estão principalmente tendo uma boa rotatividade dentro do meu estabelecimento, tá? Para que eu consiga fazer um fluxo logístico que me dê ali uma margem de segurança em relação àquele produto. Tanto para faltar, quanto para sobrar, a gente sempre trabalha em margem. E aí, pessoal, vocês podem estar perguntando, tá, mas a gente está falando sobre essa fundamentação de acompanhamento de fluxo logístico quando a gente já tem um determinado negócio. Quando a gente não tem um negócio, como é que a gente faz isso? Vocês sabem? Como é que eu estabeleço, como é que eu pesquiso em relação ao fluxo logístico de quantidade de produto, de quantidade de consumidores que eu vou chegar até eles baseado no método que eu utilizo, se é pela internet ou se é ali pela vizinhança, se eu ainda não tenho o meu negócio? Como é que eu faço esse estudo? Indo nas lojas concorrentes. Pode ser sim, tá? Geralmente a gente faz isso. Quando eu quero montar um negócio, eu vou na concorrência para que eu dê uma olhada, para que eu tome preço, para que eu saiba o que é que as pessoas estão comprando, para que eu veja quais são as promoções que o concorrente está fazendo, né? Então, isso é o fundamental. A Luane está falando aí, de acordo com a concorrência. Então, eu pesquiso o que é que tem no mercado próximo daquilo que eu quero, para que eu faça uma avaliação e veja se realmente é o que eu quero e como é que eu tenho que começar a montagem do meu negócio, tá? E aí, pessoal, hoje a gente já tem profissionais que, na realidade, eles cuidam somente disso. São os analistas de pesquisa de mercado. Então, se você contrata um analista de pesquisa de mercado, ele é aquele funcionário, que pode ser dentro da sua empresa, se você tiver uma empresa grande, tá? Ou você contrata esse funcionário de uma consultoria externa. E aí o Senac tem, o Senai tem um monte de empresa aí que tem esses profissionais. Sim, Ilone. Aí, se você já tiver o negócio, você pega o primeiro ano de negócio e vê como é que foi o fluxo, como é que foi o andamento das vendas em feriado, em dia de mau movimento, em começo de mês, em final de mês. Isso aí a gente tem que fazer também, exatamente. Um analista de pesquisa de mercado é aquele funcionário, aquele profissional que é capaz de compilar informações de mercado através da facilidade da gente interpretar números e métricas, tá? E medidas. E aí, esse profissional, hoje em dia, apesar das empresas ainda manterem esse profissional, ele é um profissional relativamente antigo. Por quê? Porque hoje, o analista de pesquisa de mercado, ele é aquele tipo de profissional que foi tocado nas grandes corporações pela própria tecnologia da informação. Como assim, pessoal, a tecnologia da informação? Hoje, a análise de mercado, na parte mais moderna do que se tem falando, ela é feita por uma série de fatores tecnológicos, uma rede de dados, e esses dados, eles são coletados, processados e distribuídos, tudo isso virtualmente. Se eu quiser hoje, pessoal, montar o meu negócio, a minha farmácia, eu posso pegar preço, promoção, localização, todos esses dados eu consigo pela internet. Todos esses dados hoje, se eu quiser saber o preço de uma listagem gigantesca de produtos lá da Drogazil, eu entro na internet e eu dou uma olhada. Óbvio
que não é só desse jeito. A gente não está fazendo pesquisa de mercado somente entrando em site de empresa e dando uma olhada. Mas só para vocês terem uma ideia, semana retrasada, como vocês sabem, já falei, né? Ele vende o produto dele, vendo. Eu sou coordenador de uma pós-graduação em análises clínicas, aí na Unifametro. Como coordenador de uma pós-graduação, eu sou o gestor daquela pós-graduação. Então, eu preciso saber como é que a minha concorrência está trabalhando. E para isso, para que eu tivesse feito essa análise de mercado, e aí 2 semanas atrás a gente teve que apresentar, foi até numa sexta-feira, né? Eu falei para vocês, eu tinha que apresentar para os donos da Fametro quais eram as projeções, o que a gente estava pensando em fazer, etc. e tal. Eu tive que fazer uma pesquisa de mercado. E isso tudo foi pela internet, através do que já tinha, através do que a concorrência oferecia, para que eu pudesse oferecer um produto melhor e altamente competitivo com o da concorrência. E isso tudo, coletando dados, processando e distribuindo esses dados a quem deveria ser distribuído. Tá? Então, isso, pessoal, gera hoje uma rapidez muito grande. Só para vocês terem uma ideia, eu fiz essa coleta, essa análise de dados, essa distribuição de dados em praticamente uma tarde. Né? Então, em uma tarde, eu consegui fazer isso, diferente do profissional antes, que não tinha acesso à tecnologia, que precisava de mês para fazer isso, tá certo? Então, isso gera rapidez e eficiência dentro do processo do que eu quero, que aí está incluído dentro de um processo que a administração hoje chama de business intelligence, tá? Então, business intelligence é uma inteligência de negócios. Ela está conectada, está globalizada. E aí, eu tenho certeza, né, que hoje muita gente faz isso, tá? Nesse caso, pessoal, quando a gente está falando de business intelligence, é um processo que ainda não está plenamente consolidado, tá? Por quê? Porque a gente ainda tem, e vocês vão concordar comigo, aquela questão de o homem e a máquina, tá? A partir de que momento as informações humanas elas são fidedignas e até onde as informações que me são dadas por um sistema informatizado, elas são de confiança, elas são não tem vieses, né, na hora de se montar isso. A gente não fala só isso em relação aos negócios, a gente fala isso em relação a tudo. Só para vocês terem ideia, quando a gente trabalha com análises clínicas, até hoje, a gente está trabalhando com hemograma, por exemplo, e o hemograma ele é feito numa máquina. Tá? Quem já fez estágio, quem trabalhou no laboratório de análises clínicas, sabe do que eu estou falando. O hemograma ele é feito num equipamento. Bota o tubinho de sangue, o tubo de sangue é lido pelo equipamento e ele diz quantidade de hemácia, quantidade de leucócito, hematócrito, VCM, VHCM, um monte de análises é feita ali pelo equipamento. Mas o farmacêutico está lá ou não? Você já tem o equipamento sozinho dentro da sala. E o melhor de tudo, o equipamento dá a leitura e o farmacêutico ele faz a revisão no microscópio de todas as amostras para saber se o equipamento não errou. Ou seja, a gente precisa dos dois ali porque a gente precisa ter um resultado fidedigno que a gente não sabe até onde o olho humano seria capaz de dar as informações que o equipamento dá e até hoje a gente não sabe até onde o equipamento ele consegue ser fidedigno nas leituras que ele faz, tá? Então, a gente precisa dos profissionais, mas não é um processo plenamente consolidado ainda, porque a gente tem né, esse limite aí, esse limiar entre um e outro, tá certo? É engraçado que a pessoa chega quando a gente está acabando de falar dela, né? Mas acontece, tá? Vai ter que assistir a gravação para saber do que eu estava falando dela. Né? Então, tudo bom, Yuri? Bom dia, nem tinha visto que você tinha chegado. Você estava com a Elisângela lá no Rio Kennedy também? Foi os dois dizendo que me viram lá no Quina. O professor não pode mais nem se esconder para tomar uma. Os alunos tudo vê, né? Eu quase chegava lá para você pagar meu almoço. Meu filho, o microempresário hoje é você, tá certo? Eu botava você para chamar o garçom e dar a conta lá na sua mesa. Então, bora nós. E aí, pessoal, sabendo disso,
a gente... E aí, sabendo disso, a gente está trabalhando hoje, tá? Não só mais com pesquisa de inteligência, com pesquisa de mercado. A gente hoje fala, tá, de inteligência de mercado, porque ela envolve não só a pesquisa de mercado, ela envolve uma pesquisa de marketing, uma inteligência de mercado, uma inteligência de negócios e uma inteligência competitiva, certo? E aí, tudo isso que eu falei aqui está envolvido dentro de um processo novo que a gente hoje fala de inteligência de mercado. E aí, para saber disso, tá? Para saber se vocês têm, né, o olho clínico em perceber a concorrência, em perceber o que está ao redor de vocês, e aí era sobre isso, Yuri, que eu estava falando, né, que você estava montando um negócio agora e tal, que eu já dei uma olhada, que já tem fornecedor lá na cidade da minha mãe, lá em Campos Sales, que já tem fornecedor lá em Boa Viagem, que já tem fornecedor lá na Barra do Ceará, lá no Conjunto do Ceará, e você está montando aí seu negócio. Égua é droga, é? Rapaz, o bicho tá... Deus quiser, em todas as cidades aí de eu vi, Pernambuco. né? Inclusive, mudou de time. Tava lá no PC essa semana. E tem uma foto dele lá com o escudo do Fortaleza, inclusive, atrás dele. É porque pra mídia, né? Pra mídia nós tem que... Mas se for pra ganhar dinheiro, muda até de time mesmo. Rapaz, tá aí, ó, tá vendo? A pessoa vendendo a alma é desse jeito, por causa de dinheiro. É por isso que o mundo não vai pra frente. Então, Ora, saber se você... fui na casa de um jogador, ele me deu um revendedor. Já foi um retorno de R$1.000, pra quem melhor. Me dá o endereço dele depois. Vamos lá. E aí, pessoal, pra gente saber, aí eu tava falando sobre o Yuri, era exatamente que precisa, né, para montar o negócio dele aí de camisetas e tal, ele precisou, querendo ou não, dar uma olhada no mercado, olhar na internet como é que estava, né, a concorrência, se tinha público, o que o público estava querendo, o que as pessoas esperavam da qualidade da marca dele, né? E aí ele percebeu, com toda certeza, que o quê? Que a partir do momento em que esses jogadores de futebol estão na mídia, isso é uma forma de você ter uma percepção de marketing. E ele precisou perceber isso. Por isso que o olho que eu estou falando, né, em relação a isso, ele é muito importante, a gente perceber. E aí eu quero que vocês digam rapidamente, isso que é um joguinho, tá? Não tentem analisar muito a imagem que eu vou mostrar, certo? Tentem dizer ou escrever aqui no chat, sei lá, a primeira coisa que vocês veem assim que vocês olham a imagem que eu vou mostrar, tá certo? Então, vamos lá. O que primeiro você vê nessa imagem? Organização. Não, meu filho, é físico. O que você está vendo? Navios. Então, vocês viram? É não. Isso aqui é coisa. É colunas, né? Aquelas colunas lá, parecidas lá no Rio de Janeiro. Pronto. Mas aí, ó, a Carol viu a descoberta. A Carol viu a descoberta do Brasil, tá? Caravela, navio, barco, e só o Marcos viu a ponte primeiro. Obviamente que depois todo mundo viu, né? Mas primeiro você viu o que estava mais ao seu lado direito da imagem. Isso daqui, pessoal, você vê o que está do seu lado direito da imagem. Deixa eu perguntar, tem alguém aqui que é canhoto? Eu. Então, Marcos, que é canhoto, percebeu primeiro o que estava do lado esquerdo da imagem. A maioria percebeu o que estava do lado direito. Não necessariamente é uma regra, tá? Mas isso mostra muito o que a gente está falando, e isso vem para a vida inteira, não só para a questão de negócios, é clássico, que é o que chama mais a gente atenção em uma determinada imagem. Como assim? Quando a gente é destro, a gente tende a dar uma olhada mais para o lado direito. Quando a gente está pelo lado canhoto, a gente tende a ver mais o que está pelo lado esquerdo. Agora, isso não necessariamente é verdade, tá? E aí, pessoal, isso cabe muito bem quando a gente está falando sobre uma determinada criança ou sobre alguém que a gente diz assim, o fulano, o filho da Elisângela é a cara dela.
Aí outra pessoa do nosso lado diz assim, não, tu tá doido. É a cara do pai. Porque isso é baseado muito no que nos interessa, em qual é, dentro daquele processo, o que nos chama mais atenção. Então, para o filho da Elisângela, por exemplo, pode ter os olhos dela, mas a boca do pai. Então, para quem tem os olhos como o que chama mais atenção, vão dizer que o menino é a cara da Elisângela. Mas para quem sempre está prestando atenção na boca das pessoas, que chama mais atenção, vai dizer que o menino é a cara do pai. Por quê? Porque você segue o que lhe está mais... o que você sempre pega mais atenção, tá? E aí isso envolve dentro do negócio. Se você quer montar o seu negócio e você acha que o que chama mais atenção para você é a concorrência, você vai fazer o seu negócio sempre baseado na concorrência. Se você acha que é preço, não adianta. Você sempre vai se preocupar com preço quando você estiver estabelecendo o seu negócio. E se você acha que é qualidade, você vai focar na qualidade, independente do preço que você vai querer colocar no seu produto. Então, você sempre foca naquilo que lhe chama mais atenção, tá? E aí, vamos para a próxima, para a gente ver. Ela vai ficando um pouco mais difícil. O que você vê primeiro nessa imagem? Um gato. 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 A Carol disse que é primeiro uma mulher. Luane, um gato. Eu vi uma mulher também. Elisângela viu uma mulher. E aí, quem viu um gato, tá vendo uma mulher? Ou alguém não está vendo uma mulher? Sim. Eu vi tudo. Eu vi uma mulher, vi uma taça ali. Porém, a primeira coisa que eu vi foi o gato. Eu vi tudo, o cara é bom. Tá vendo? Por isso que ganha dinheiro. Nessa imagem, uma janela, né? Nessa imagem, ó, a gente tem a mulher aqui. A gente tem o gato, né? Opa, já vocês vão para outra. A gente tem o gato, a mulher. Aqui, a mulher, na realidade, é uma meia calça que está pendurada num varal. Uma taça de vinho e um jarro de flores. Né? Aqui, o jarro de flores é o cabelo. O que faz o formato dela é uma cortina. Isso. E também a prateleirazinha aqui, onde o jarro de flores, né? Tá tudo aqui. Né? Então, aqui, ó, a meia calça é que tá fazendo as pernas. Tá certo? O que os olhos não veem, o coração não sente. Ele tá hoje estilo Gustavo Lima, pegando as frases da internet. Então, vamos lá. A mulher é o vazado da imagem. Exatamente. Então, vamos mais para a próxima. Essa daí todo mundo já viu, já. Não tá morgado essa daí. Né? Então, 2 idosos aqui, né? Que na verdade é isso. Uma mulher com um jarro aí na cabeça. A orelha ali, né? Tem como se fosse uma garrafinha e fica de brinco. Aqui, na outra orelha, tem como se fosse uma porta, né? A pessoa saindo. Ah, vocês conheciam essa, né? E aqui no meio, tem como se fosse um castiçal amarelo. Estão vendo? Sim, sim. Um castiçal amarelo aqui no meio, tá? Então, isso vai dependendo para a gente treinar o nosso olho, porque a partir do momento que a gente treina o nosso olho, a gente treina a nossa mente. E aí, essa treinada de mente faz com que a gente perceba tudo que está acontecendo ao nosso redor. E aí, baseado nisso, falando sobre o fluxo da inteligência, a gente tem, e aí fica a dica aí para o Yuri, falando sério agora, fica a dica aí para o Yuri, e para quem quiser montar o seu negócio, que a gente deve seguir uma sequência quando a gente quer montar o nosso negócio. Que sequência é essa? Essa sequência significa o fluxo da inteligência, tá? O que é esse fluxo, pessoal? Primeiro, é a definição de um problema ou uma questão de negócio. O que é uma definição de problema ou questão de negócio? Eu tenho que imaginar dos 2 pontos de vista. Qual é o problema que eu estou tendo e que pode ser resolvido com a montagem do meu negócio? Aí pode ser financeiro, pode ser por realização pessoal, pode ser o que for, mas eu tenho que também ver qual é a minha questão de negócio. O que isso significa? Questão de negócio é desde o que eu quero fazer
entrando aonde isso vai ser feito, como isso vai ser feito, para quem isso vai ser feito. Então, a questão de negócio do Yuri é que ele quer comercializar roupa, falando grossamente, né, a grosso modo. Mas de onde foi que surgiu a ideia dele de comercializar roupa? A Larissa, por exemplo, quer montar um laboratório de análises clínicas. Tá, isso é a primeira questão de negócio dela. Mas onde é que ela vai fazer isso? Tem público, ela tem preço para lutar contra a concorrência, e aí ela tem que prestar atenção nessa questão de negócio, que é exatamente isso que a gente está falando, tá? Depois que você entendeu sobre o que é que você quer fazer, né? Você faz um planejamento ou uma estruturação da solução do seu negócio. Olha a Elisângela servindo aí. Muito bem, Elisângela. Parabéns. Pois é, eu sou muito grato a Elisângela, porque tem muitos processos para fazer uma camisa. As pessoas pensam que é coisa simples, mas é tanta dor de cabeça, tanto que eu passei mais ou menos uns 7 meses, aperreei muitas vezes a Elisângela, às vezes com informações simples, só para me abrir minha mente, sabe? Que era muito complicado, porque para você entrar hoje num mercado tão concorrido, entrar com... Porque assim, para mim entrar... eu tenho que entrar para bater com os meus concorrentes. Eu já conheço a qualidade deles. Então, como é que eu iria entrar com uma qualidade inferior? Então, graças a Deus eu entrei com a qualidade semelhante, mas os preços bem melhores também. Que eu estou começando agora, né? Não vou começar lá em cima, tem que começar sempre de baixo. Porque o segredo do sucesso é a perseverança. E isso aí, vai dar certo. Cara, se garante. Mas é por isso que eu sou fã. É por isso que eu sou fã. E aí, pessoal... Nesse caso, exatamente, tá aí o que a Carol tá falando, ó. O Yuri focou porque na cabeça dele ele queria que o produto tivesse qualidade. Ele podia ter feito um produto com qualidade inferior, mantendo o mesmo preço e ganhar mais, a margem de lucro ser maior, né? Mas ele preferiu ter uma margem de lucro menor, mantendo uma qualidade boa. Aí vai, né, do público, tá? Do público dele também. Se é aquele tipo de público que quer comprar uma blusa mais cara, mas que dure, ou se é o público que quer comprar uma blusa daquela bem mais barata, sabendo que daqui a pouco ele vai ter que comprar outra. Aí é foco. Aí é objetivo tanto dele quanto do público dele, tá? E aí ele estrutura uma solução para esse problema dele, que foi esse planejamento, mais ou menos o que ele falou aí dos 7 meses que ele passou vendo como era o mercado, tá? Depois, ele vai coletar e processar os dados, que isso vai ser antes de ele montar o negócio dele, na realidade, não é e depois que ele já tiver um período de venda. Porque aí ele vai ver onde é que ele está vendendo mais, onde é que os clientes estão reclamando e o que é que os clientes estão elogiando. Se é o preço, se é a qualidade, se é porque é fácil de encontrar, se é porque rapidinho ele tem um preço de entrega, ele tem como é que chama? Uma entrega rápida, tá? Que condiz com o que a pessoa está querendo, né? Então, tudo isso ele vai dar uma olhada. Depois, ele vai analisar os resultados da pesquisa que ele fez, né? E aí, o que foi que eu fiz naquele dia com vocês? Eu fiz com vocês uma mini pesquisa da CPA. Por que eu fiz uma mini pesquisa da CPA? Porque eu coletei os dados e processei esses dados lá no Google Formulário para que eu analisasse depois o meu resultado em relação a vocês. Então, eu estava fazendo a mesma coisa que o Yuri vai ter que fazer daqui a pouco. Só que eu estava fazendo uma análise de dados baseada em quê? No meu serviço, que é o que eu vendo para vocês. Tá? Eu não vendo um produto físico, mas eu vendo um serviço. Né? E aí, depois dessa análise de dados, ele vai concluir, tá, o que é que está precisando e o que está precisando melhorar e o que já está bom o suficiente, e vai recomendar para ele mesmo, ou então o profissional de análise de dados vai recomendar para o Yuri o que é que ele precisa fazer para melhorar os pontos fracos e para também deixar mais claro e mostrar para o consumidor quais são os pontos positivos dele. E aí, se nesse caso você vê que tem muitos pontos negativos, por exemplo, você faz uma avaliação do projeto. Essa avaliação do projeto, se não for compatível, se realmente não der a você
fazer as recomendações que foram feitas, tá? Você vai definir um novo problema e uma nova questão de negócios e vai voltar tudo de novo. Certo? E isso é um fluxo. Isso é contínuo, tem que ser feito toda a vida, tá? Porque a concorrência faz. A gente tem que fazer isso toda a vida. E aí aqui eu já meio que expliquei, tá? Vou passar um pouquinho, porque eu expliquei cada um de vocês, mas dentro da definição da questão de negócios, a gente vai buscar solucionar problemas pessoais, decisões complexas a serem tomadas, principalmente quando a gente está falando, né, do ponto de vista financeiro, para começar a produzir as camisetas aí, o Yuri teve que desembolsar um dinheiro, porque ele nunca tinha vendido. Então, ele não recebeu o dinheiro de ninguém, tá? Ele não... Tchau, Carol. Cadê ela? Acho que ela veio sair. Deixa eu só falar aqui uma coisa, rapidinho. Graças a Deus, vendendo... Eu comecei com 500 camisas, eu vendi 200 e consegui tirar o custo já que eu tinha gastado, já comprei os mesmos tecidos que eu tinha comprado. Isso, mas aí, entenda, você comprou as 500 camisas com seu dinheiro. Você não pegou, e isso é raríssimo de acontecer quando você trabalha com o dinheiro dos outros. Dinheiro dos outros, entre aspas, ele é seu, mas veio dos outros. Isso é muito difícil. É geralmente quando você é um artesão, por exemplo, que você recebe a encomenda, o pagamento, e você faz aquilo com o dinheiro que a pessoa já lhe pagou. Eu tenho certeza que ninguém pagou para você para depois receber a camisa que você mandou fazer, tá? Então, você teve que desembolsar. E aí, nesse caso, pessoal, essas decisões, elas são complexas, porque você não sabe se você vai vender, né? Você não sabe se o seu produto vai ser aceito, tá? E aí, você tem que elaborar uma estratégia de marketing. Como é que você faz essa estratégia de marketing? Aí, o Yuri fez lá, hoje a aula é só sobre você, tá, Yuri? Aí, o Yuri fez lá o quê? Foi lá, tirou foto, tem que tirar foto com as camisetas, é óbvio, né? Você não pode simplesmente botar as camisetas em cima de uma cama e bater foto, tem que ser uma pessoa vestida, né? Fez a estratégia de marketing dele de procurar pessoas que têm uma certa influência sobre o público que ele quer, jogador de futebol, onde os jovens estão sempre de olho e tal. Então, isso é uma estratégia de marketing, tá? E aí, nesse caso, pessoal, um dos problemas que a gente tem também é um conhecimento insuficiente dos clientes, dos fornecedores e dos concorrentes, mas isso daí tem que ser feito com pesquisa na internet, ou seja, lá onde for, tá? E aí isso pode parecer óbvio, né? Mas é uma das tarefas mais difíceis da área da inteligência. Por quê? Porque quando a gente está trabalhando no lançamento de um novo produto, pessoal, eu pergunto, é ou não é uma questão de negócios? É ou não é um problema a ser resolvido? Eu saber se aquele produto ele vai ser aceito ou ele não vai ser aceito. A gente vai ver que é um problema, sim, tá? Não só com nós é ótimo, é nós, conosco, pequenos negócios ainda, mas também com grandes marcas já conhecidas do mercado há séculos. A gente vai trabalhar isso hoje, vocês vão ver, tá? E aí, eu tenho que pensar, qual é o melhor posicionamento do produto quando eu estou trabalhando na farmácia, nas especialidades médicas que são meu alvo. Por exemplo, tá? Quando eu estou falando qual é o melhor posicionamento do produto nas especialidades médicas alvo, eu saber que eu quero montar uma farmácia que ela é específica para o público diabético. Então, eu sou uma farmácia que vou trabalhar diretamente com endocrinologistas, tá? E aí, dentro daquela minha farmácia, que trabalha só com produtos voltados ao público diabético, qual é o posicionamento de cada produto meu? Isso daqui, trocando uma palavra que a gente já conhece, é o famoso qual é o meu cargo-chefe, qual é o meu carro-chefe, na realidade, tá? Qual é o produto que mais vende, qual é o produto que é o mais reconhecido, aquele que as pessoas entram na minha farmácia já para procurar, tá? E aí eu preciso saber disso, né? Qual é o posicionamento do produto na especialidade médica que eu tenho como alvo dentro do meu negócio. E aí
esse posicionamento dos produtos é uma questão de negócio que vai ser respondida pela pesquisa de mercado, pela inteligência de mercado, porque isso vai variar e vai depender muito do preço e qual é a reação dos concorrentes após o lançamento da sua marca, do seu produto. Então, vou dar um exemplo aqui que eu percebi claramente, tá? Agora, na época da pandemia. A gente teve essa questão do álcool gel, que no começo, vocês lembram, que a gente ia em todo canto e não tinha álcool em gel de jeito nenhum. E aí, o que foi que teve uma empresa em especial, tá? Que isso, na minha visão, né? Que ela focou nessa questão do álcool em gel e começou a vender à torta e à direita mais do que ela já vendia. Ambev. Não, porque aí, no caso, eu vejo, Marcos, a questão da Ambev, ela não ganhou dinheiro com aquele álcool gel, não. Aquilo ali foi mais marketing. Ela ganhou mais nome. Inclusive, um marketing que a gente chama de marketing social. Ela mostrou para a sociedade que ela estava preocupada com a saúde pública. Ela ganhou muito mais naquele, como é que a gente fala? No share of heart, que a gente falou na aula passada, marcar o sentimento das pessoas, né? Olha, aquela ali é uma empresa que se preocupa e tal. Foi mais ou menos isso, tá? Mas a empresa que eu tô falando, que focou no álcool em gel e que ficou no nome do povo, foi aquela Tá Limpo. Eu já tinha ouvido falar da Tá Limpo, porque a gente vê alguns produtos, até na Fametro, o pessoal compra e tal, não sei o quê. Só que, do nada, aquela Tá Limpo, ela deu um boom e apareceu em todo o buraco da cidade. Em todo canto, agora tem uma loja da Tá Limpo, né? E aí, nesse momento em que a gente está focando muito na questão da limpeza, da asepsia, tudo direitinho, a empresa está bombando. Eu mesmo fui na Tá Limpo semana passada, tá? Só para vocês terem uma ideia, eu nunca tinha nem andado nessa loja, né? E aí, serviu. Viu, né, como é que estava. E aí, obviamente, vai colocar um preço no produto, porque um preço é um produto extremamente sensível. O produto que ela vende é um preço extremamente sensível, tá? Aí, quando eu estou trabalhando em relação a esse fluxo da inteligência, como a gente já falou, se questão de negócio, pessoal, ela for mal executada, ou se ela não for feita de forma correta, ela compromete toda a continuidade de um projeto. Por que que ela acomete toda a continuidade do projeto? Porque eu vou ter uma coleta de dados e um processamento errado, então não vou pegar aqueles meus dados e reproduzir de forma fidedigna o que o mercado está precisando. A análise de resultados não vai ser a correta, as conclusões também não vão ser corretas, e eu vou ter uma avaliação errada do projeto, tá? E aí isso pode levar, inclusive, uma empresa à falência total, tá? Isso é claro e já aconteceu com muita gente. E aí, como é que a gente trabalha em relação a esse projeto que a gente está fazendo? Primeiro, quando eu estou trabalhando com um projeto, eu tenho que trabalhar com o que eu tenho de mais sofisticado para que eu tenha uma apresentação do meu projeto de forma brilhante para quem vai comprar aquele projeto. Quem é que vai comprar o projeto? Pode ser o chefe da minha empresa, eu faço um projeto para ele, eu tenho que vender aquele projeto, ou pode ser a venda do meu produto para o próprio cliente. De uma forma que eu faça com que aquele cliente, ele se apaixone pelo meu produto, ele tenha a vontade de ter o meu produto na casa dele, tá? E aí eu vou pensar, qual é o problema do cliente? O que é que o cliente quer? O que é que ele está precisando para que eu venda aquilo ali para ele? E aí eu vou buscar ter aquela ideia sensacional, como a gente chama, que é aquela ideia que vai me fazer dar um boom na minha carreira, tá? Eu vou dar o meu exemplo agora. Eu já contei essa história para vocês, né? Em relação ao negócio do YouTube, que eu estava trabalhando agora, né? Como youtuber. Tá? Quase o Felipe Neto. Foi por coincidência, né? Como eu já disse, eu fiz um vídeo tutorial do Google Classroom só para os professores da Fametro, né? Tinha uns lá que já tinham mais idade, que não eram muito, como é que chama?
não trabalhavam muito com essa parte de computação e internet, tinham dificuldade com o Classroom, na época que a gente começou a usar o Classroom, e aí eu postei no YouTube para mandar o link para eles saberem como é que fazia as coisas. E aí veio a pandemia, a galera começou a procurar como usar o Classroom, viram meu vídeo, e meu vídeo bombou. Né? Hoje está com 750 mil visualizações. E aí eu disse assim, isso é um... Ficou rico, viu? Ainda não, mas o foco é esse. Né? Vai chegar a placa ali do YouTube. O foco é esse. E aí, o que aconteceu? De 17 inscritos que eu tinha no canal, que eu não tava nem aí, passou para 15.700. Então, tipo assim, eu disse, gente, isso é uma região ali que eu preciso focar, né? Então, eu vou ter uma ideia. E aí, o que eu tinha, gente, no meu canal? Eu tinha vídeos que eu fazia de aulas. Essa aula aqui que eu tô dando para vocês, eu colocava lá no canal no YouTube, para quem quisesse assistir, uma aula sobre pesquisa de mercado. Beleza. Aí, quem é que assistia a aula de pesquisa de mercado? 20 pessoas, 30 pessoas. Ou então, eu colocava lá uma aula, como tem lá no canal, dizendo assim, era como fazer coloração de grã. Eu fui lá para a FAMET, filmei, isso bem antes, inclusive, do negócio do Classroom. Hoje ela tem 5 mil visualizações, mas já está lá, está com quase 3 anos, eu acho. 2 anos, não sei. E quando eu colocava vídeos para educação, por exemplo, quando eu colocava vídeos ensinando professores a fazer uma aula mais legal, ensinando sobre como você fazer um jogo para a sala de aula, como você fazer tal coisa, dava muito mais visualização. Né? Eu coloquei um vídeo do Classroom para estudantes, para ensinar os estudantes a mexer no Classroom. Aí deu 120 mil visualizações. Eu disse, gente, eu vou parar de fazer aula, tipo assim, aula de farmacocinética, e postar no YouTube. Ninguém quer mais saber disso, não. Né? Agora eu vou fazer vídeo tutorial ensinando as pessoas a fazer tal coisas relacionadas à educação. E hoje o meu foco é muito mais para educação do que para farmácia. Por quê? Eu não digo que foi uma ideia sensacional e nem brilhante, tá? Mas foi uma ideia que eu tive. E aí, a partir disso, né, não tenho nenhum problema de falar para vocês, ó, não vou dizer valores, mas eu já estou ganhando dinheiro com o YouTube. Então, gente, eu estou ganhando dinheiro com o YouTube, eu vou focar nisso, tá? Eu vou focar... Não escutei, Marcos, mas enfim. Eu vou focar nisso. Então, o que eu estou fazendo? Praticamente todo dia eu estou botando um vídeo novo. Eu faço vídeos curtos, ensinando o professor nesse instante antes da aula, eu postei ensinando o professor a manter sempre o mesmo link do Meet para todas as aulas. Tem muita gente que não sabe fazer isso. Que toda aula faz um link diferente para eu só ensino isso aí para os professores aí da FAMetro. Acabei de postar, tá com 30 minutos que esse vídeo tá no ar. Né? Que eles vejam. Não, mas aí eu compartilho nos grupos da FAMET tudinho, tá? Então, aí, o que acontece? Eu tô focando nisso, gente. É um novo mercado, é um novo nicho que eu tô indo de negócios. E aí, só complementando aqui, para vocês verem como às vezes acontece sem a gente nem... Foi sem querer o negócio aconteceu, né? Eu fui... Exatamente, foi um insight, né? Pois é, aí a Luane viu o vídeo do OBS, que eu ensinei a mexer num software que é o OBS Studio. O vídeo tá péssimo. Por quê? Porque eu tinha equipamento, meu equipamento não era bom, o áudio tá ruim, tá horrível. Aí os primeiros, e aí, Yuri, fica a dica para você. O primeiro dinheiro que eu ganhei no YouTube, eu comprei um computador novo, eu comprei um microfone novo, tá? Por quê? Porque eu precisei investir no que eu estava fazendo. Então, eu estou fazendo uns vídeos hoje com uma qualidade muito melhor do que eu fiz esse do OBS que a Luane viu, tá? A qualidade tá horrível, eu tinha um microfone péssimo, tá? Então, você tem que, durante um período, investir dentro do seu negócio. Isso é o fato, tá? E aí, só para completar... professor, eu trabalho sempre com um plano, né? E meu plano agora vai ser multiplicar o estoque. Vou multiplicar para 1.000 unidades, aí depois para 2.000. Aí depois eu já quero na montagem da loja, no caso. Quero comprar um ponto e assim vai.
Aí você tem que pensar muito bem nisso, tá? Depois, se você quiser, eu lhe dou umas dicas aí. E aí, pessoal, em relação a esse negócio do YouTube, é só para vocês terem uma ideia. A UFC me chamou para dar uma palestra ao vivo lá, né, pela internet, mas ao vivo, para todos os professores da UFC, que eles precisavam aprender como é que mexia no Class. Aí vocês imaginam, eu dando uma aula ao vivo para todos os professores da UFC, inclusive os meus professores, que estavam lá no chat no YouTube, falando, né? Ele foi meu aluno. Inclusive uma professora lá que tinha ódio de mim, e aí, olha aí, ele foi meu aluno, deu vontade de eu responder. Aí o cara da Universidade Federal de Goiás viu o negócio da UFC, já me chamou para eu dar uma palestra lá na Universidade Federal de Goiás, agora em novembro. Então as coisas, elas vão, como é que chama? Vão indo, né? E aí um cara da Federal de Roraima viu um texto que eu tinha escrito, me chamou para escrever um capítulo de um livro. Então, o que eu estou querendo dizer com isso, gente? Não estou querendo me fazer propaganda de mim mesmo, não. Mas é porque as coisas, às vezes, a gente nem espera e elas vão acontecendo, tá? E aí eu disse, meu irmão, eu vou começar a fazer vídeo. O negócio vai ser esse. Eu tiro aqui uma parte do meu dia, vou fazer vídeo, e aí eu, que nem estava pensando em fazer pós-doutorado, a professora da UFC chegou para mim e disse assim, Felipe, eu gostei dessa parte de educação, de tecnologia que você trabalha. Quando você terminar seu doutorado, eu quero que você seja meu aluno de pós-doutorado. Aí eu, oi? Como assim? Tipo, geralmente é o aluno que vai se humilhar lá no pé do professor para poder pedir para o professor orientar, e tem uma pessoa da UFC, uma professora Zona Shibata, lá da educação, me chamando para ser aluno dela. Então, vejam que as coisas, quando a gente tem uma ideia boa, né, que pode, aí depois pode dar certo de forma aleatória, ou aquilo ali foi focado naquele negócio, as coisas fluem, as coisas andam, tá? E a Luane, tem muitos recursos do programa que só tem tutorial em inglês. Para quem não está acostumado com tecnologia, nem com programa, encontrar vídeo explicativo em português dá muito certo. Exatamente. Então, eu tive essa ideia. Eu vou fazer tutorial para como professor ser um professor, né, melhor do que eles são hoje, tá? Então, a minha ideia foi essa, tá certo? E aí eu criei, né, um canal que, querendo ou não, é o meu negócio hoje, tá? É um negócio, eu não tenho uma loja física, na realidade. Eu tenho... vocês estão... isso aí já é o vídeo lá do canal. Estava pegando só para mostrar para vocês. Tá, ó. Então, eu criei uma loja virtual, só que é uma loja virtual do meu serviço, que eu coloquei no chat até. Que uma loja virtual, aí eu coloquei um nomezinho e tudo mais, né? Canal do educador, porque o meu foco é esse. A mesma coisa que o Yuri estava falando, que é a mesma coisa que a gente pode montar numa farmácia, num laboratório de análises clínicas, enfim, numa indústria farmacêutica, numa loja de fitoterapia, para quem gosta, tá? E aí você pode ir em frente aí de acordo com o que você quiser, tá? Voltando para cá, nessa questão da definição do problema ou da questão de negócio, tá? Olha, Luane, precisando de designer, ó, ok, depois a gente conversa, tá? Gente, só um ponto aqui, um parêntese bem rápido aqui para vocês. Que o Yuri falou da Elisângela, né? E para você ver como a gente tem amigos que nos coloquem para frente nos nossos projetos, é muito importante. Eu só tinha uma foto que usava para tudo, tá? Que é essa foto aí, ó. Essa foto que vocês estão vendo, eu tirei num casamento, gostei dessa foto, que estava no paletó, e eu só usava essa foto para tudo. Aí o que foi que aconteceu? Eu precisava fazer o canal no YouTube, umas postagens em que aparecessem outras fotos minhas. Inclusive, tô precisando aí de fotógrafo para fazer mais outras fotos. Mas aí, a gente tem uma professora na FAMetro, que é a professora Beatriz, que ela é fotógrafa amadora. E aí, do nada, ela disse assim, Felipe, vamos marcar lá na FAMetro um dia para eu tirar umas fotos tuas? Eu digo, não, beleza, show, não sei o quê. Quanto é que tu cobra aí para tirar umas fotos? Eu tava até precisando mesmo. Ela, não vou te cobrar nada, não. Tá tudo certo. Tu me paga uma cerveja depois aí, quando a gente estiver sentado num barzinho conversando. E aí, aquelas fotos que eu apareço, né, todo botando o dedinho assim, fazendo isso aqui, aquilo ali foi meio amador, mas foi a professora Bia que fez, né? Aí editou a foto, tal, me mandou. Então, assim, para vocês verem como é importante a gente ter amigos também que auxiliam, né, no nosso negócio, tá certo?
E é isso, pessoal, está relativamente ligado com o briefing, né? O Rondelli aí, depois a gente vê aí uma data. Tá diretamente relacionado, né, com o briefing, que é uma discussão por parte do fornecedor e do cliente de todos os elementos relevantes para a continuidade do processo. E aí, esse briefing, pessoal, ele é como se fosse uma pesquisa. Você tem um retorno daquilo que você está fazendo. E aí, o briefing, ele tem como objetivo entender quais são as dificuldades que o seu cliente está enfrentando naquele momento e o que ele pretende com os serviços que a sua empresa tem para oferecer. Então, é o retorno que você tem do seu serviço ou do seu produto por base do cliente, tá? Isso aí, a gente trabalha como um briefing. E aí, esse briefing, ele vai montar depois, porque vocês vão fazer isso, obviamente, de forma sequencial, né? Um histórico ou um contexto do seu concorrente, uma clara definição do que você quer para o seu negócio, quais são as expectativas quanto à entrega dos seus resultados, quais são as alternativas de decisão para, se alguma coisa tiver dado errado, como é que você vai, qual é o caminho que você vai seguir para que você consiga passar por aquele problema, e qual é o seu objetivo quando fazendo um projeto de inteligência, tá? Então, é o famoso plano A, plano B e plano C, para os problemas que vão surgir, tá? E aí, os resultados do projeto, quando você faz um briefing, você tem os resultados, eles só vão valer a pena quando ele permite, de alguma forma, você ter uma decisão e elaborar uma estratégia ou uma ação para resolver o mais rápido possível aquele problema que surgiu, tá? E aí a Luane está dizendo, é a realidade diária, receber o briefing antes de fazer qualquer coisa. Exatamente, tá? Isso é muito importante. Pessoal, é óbvio que, como eu estou dizendo, quando eu fiz com vocês aquela pesquisa, eu quero saber quais são os problemas que vocês veem em mim como clientes. Então, antes de eu ter qualquer estratégia para mudar esse problema que foi apontado por vocês, eu preciso saber qual é o problema. O que é que o meu cliente está esperando de mim? O que é que o meu cliente está vendo em mim que não está atendendo às expectativas dele? Então, eu preciso fazer, tá, esse briefing antes de eu ter uma tomada de decisão e uma elaboração de estratégia ou ação para que aquilo ali mude. Eu preciso fazer isso. E aí, se por algum acaso eu tenho um resultado e ele chega a uma determinada conclusão X, que ação o executivo ou o dono pode tomar como consequência? Eu tenho que pensar, qual é essa ação? Tá? Depende. Se eu tiver como resposta nenhuma, se eu não conseguir ter como, na minha mente, uma ideia para resolver aquele problema, então eu vou ter que reavaliar a minha questão de negócio, eu vou ter que saber se eu estou no ramo correto, o que eu estou fazendo, tá? Porque senão você vai por água abaixo. E aí isso aí eu tenho que pensar. Quando eu estou fazendo esse briefing, quais são os cuidados que eu tenho que ter na hora que eu for elaborar o questionário que vai ser respondido pelas pessoas que eu estou focando? Primeiro, as perguntas atendem aos objetivos da sua pesquisa. Você quer saber se o seu produto é bom ou não é, não tem por que você colocar uma pergunta de, sei lá, como é o nome da mãe do cliente. Não faz sentido. Você tem que fazer perguntas que foquem no objetivo da sua pesquisa, no que você quer, tá? 2, não utilizar perguntas embaraçosas, que vão fazer com que o cliente se sinta um pouco constrangido ou que ele não entenda a pergunta que você está fazendo. Fazer perguntas sobre comportamento. O que as pessoas são e o que elas fazem. Porque isso vai definir, inclusive, os pontos socioeconômicos do seu cliente. Aquele meu produto, ele está sendo mais bem visto por qual tipo de cliente? Isso aí eu preciso saber. Não obrigar os entrevistados a fazerem cálculos ou usar a memória. Tipo assim, qual nota, você mandar o cliente dar nota de 0 a 10 para várias perguntas e no final dizer assim, qual foi a média? E você querer que o cliente faça a média do negócio, certo? Então, não coloque cálculo ou que o cliente precisa usar a memória para poder responder.
Faça pergunta curta e dê preferência a questões fechadas. Cuide da apresentação e deixe espaço suficiente para respostas abertas. Faça um pré-teste do questionário com alguns amigos para ver se tem alguma pergunta ali que não deu certo. E use palavras simples na redação das perguntas e nas alternativas de resposta. Tá? Se você chega para o cliente aí, olha, eu queria que você respondesse aqui esse questionário. Aí uma das perguntas do questionário é assim, o que você acha dos stakeholders do empreendimento relacionado ao briefing que você está trabalhando? O cliente sabe nem o que diabo é que ele vai responder, tá? Então, a gente tem que trabalhar com palavras que o cliente entenda, tá? Palavras simples, de boa redação. E aí você pode fazer uma entrevista pessoal, diretamente com o cliente. A melhor opção para que a gente evite distorções, mas ele é um método caro e trabalhoso. Pode ser por telefone, que é uma opção rápida, com grande abrangência e um custo-benefício relativamente interessante. Por correspondência, uma opção barata, mas que tem baixo retorno, tá? E por e-mail, tem ampla cobertura, mas é restrito para quem tem acesso à internet, certo? Então, são métodos de aplicação do seu questionário hoje, você pode fazer. E aí, nesse caso, a gente tem também as pesquisas de satisfação. Essas pesquisas de satisfação são aquelas, inclusive, né, que a gente tem na portinha da C&A, na portinha da Riachuelo, né, aperte o botãozinho aqui, verde, vermelho, amarelo e tudo mais, tá? Para poder a gente ver como é que o nosso cliente está saindo da nossa loja. Se ele está saindo satisfeito ou não, tá? E aí, nesse planejamento do projeto de inteligência de mercado, a gente faz um levantamento de hipóteses de resposta para aquele questionamento. Isso vai mostrar, pessoal, que eu tenho um certo conhecimento do negócio e se eu já tenho ou não experiência em projetos similares anteriores. Se eu já montei uma farmácia antes, ou se eu já trabalhei em alguma farmácia antes de montar a minha, se eu já trabalhei num laboratório, se eu já trabalhei numa indústria, tá? Eu preciso ter essa questão plenamente consolidada, se eu tenho conhecimento daquele negócio que eu estou tentando empreender. E aí isso vai ser trabalhado em quê? Hipóteses. Essas hipóteses dentro do meu negócio vão gerar subhipóteses. O que são hipóteses? É aquilo que eu acho que vai acontecer. O Yuri deu, nesse instante, hipóteses para o negócio dele. Ele comprou 200 camisas, mas ele acha que vai chegar na venda de 2.000. Ele acha que vai chegar na venda de 5.000. É uma hipótese que a gente espera que ele consiga, tá? E aí, qual é a subhipótese dele? Quando ele chegar a 5.000 camisas, 6.000 camisas, sei lá, ele quer comprar um ponto comercial, montar uma base para ele e tal, BBB. E aí ele vai ver se essa hipótese ou subhipótese dele é relativamente boa, se vale a pena ou não. Uma dica que eu dou para ele, já comece a pensar, tá? Se você está tendo um retorno muito melhor, tendo venda pela internet, como você está tendo, através das redes sociais, através de site, e se realmente é necessário você abrir um ponto comercial físico. Às vezes nem é preciso. Mas é mais por questão de ter espaço, sabe? É porque eu trouxe 500 camisas, quase não cabe aqui direito. Aí imagina quando eu tiver com 1.000, 2.000. Nem Beleza. que seja só para alugar um lugarzinho, para deixar ali. Bom, isso tudo tem que ser pensado. Isso tudo tem que ser pensado. Por quê? Porque quando você aluga um lugar, você começa a ter custos fixos que você não tinha. Tá? Então, isso aí tudo tem que ser raciocinado. Verdade. Porque aí bota ponto, coloca funcionário, né? Energia. Tem um monte de coisa. Aí tem que ser raciocinado. Eu estou procurando investir no Instagram também, é porque ainda não começou. Mas tem muitos famosos aqui, a Aline Rodrigues, acho que até o senhor já deve ter ouvido falar. É uma moça que faz muito sorteio aqui. Eu estou começando a investir em vários sorteios aqui em Fortaleza para alavancar as mídias sociais, que é algo que é muito bom, né, sorteio. Eu sou youtuber, tá? Inclusive, fica a dica. E aí, pessoal... O próximo recebido é para você. Aí, pessoal, ó, quando a gente está falando desse planejamento, tá? A gente está falando dos planejamentos, eu tenho que ter relação com os dados. E esses dados, pessoal, eles podem ser primários ou secundários. Os dados primários, eles estão relacionados ao objetivo específico que eu quero ter.
E os dados secundários, eles não têm objetivo específico, mas eles podem começar a aparecer sem eu ter percebido, né? Eu estou querendo, por exemplo, vender camisa, como o Yuri está fazendo, e tem muita gente me perguntando se eu também não vendo boné. Meu objetivo não era vender boné, mas está aparecendo tanta gente questionando e perguntando sobre esse tipo de produto, que isso que não era objetivo específico do Yuri pode passar a ser. Tá? Então, isso ele tem que ficar ligado. A gente, a mesma coisa. Eu tenho a minha farmácia. A minha farmácia tem uma tralhada de pessoas que sempre estão indo perguntando por um determinado produto que eu não tenho. Ou estão perguntando por um determinado serviço que eu não tinha montado na minha farmácia, que é, por exemplo, a aplicação de injetáveis. Eu digo, opa, eu tenho dados aí de pessoas que estão precisando de um local aqui na cidade ou no meu bairro para injetáveis, por exemplo. E aí, eu vou começar a estudar se vale a pena ou não eu colocar isso dentro do meu negócio, tá? E aí, esses dados secundários, eles podem ser dentro do âmbito farmacêutico, tá? Relacionados a um receituário médico, à venda, à promoção médica, ao que eu vejo na internet, a bancos de dados internos da própria empresa, publicações e periódicos, qual é o meu público-alvo, ou eu posso fazer até coleta de dados junto aos meus clientes, certo? E aí, quando eu estou falando entre receituário médico, por exemplo, eu posso ver quais são os medicamentos que estão sendo mais prescritos, quais são as apresentações que são mais prescritas, as participações percentuais no mercado. Vou fazer um negocinho com vocês daqui a pouco, vocês vão achar super legal e vão entender isso daí. E indicações médicas de cada medicamento para eu saber como é que eu monto a minha estratégia de negócio dentro daquele meu local, tá? Esses são os pontos que a gente vai pensar em relação ao receituário médico e qual é a frequência dos medicamentos receitados, tá? São pontos. Em relação às vendas, passando um pouco mais rápido, porque a gente vai precisar de um tempinho aqui para fazer um negócio que eu vou pedir para vocês. Em relação às vendas, qual é o nível de venda em unidade? Então, quantas camisas daquele modelo vermelho o Yuri vendeu? Quantas camisas daquele modelo azul o Yuri vendeu? Qual é o tipo de camisa que está saindo mais? É aquela que tem como é que chama, Yuri? Uma estampa maior na frente, ou está saindo mais aquela que a estampa é mais pequenininha? As básicas, né? Famosas básicas. Tudo isso tem que ser raciocinado. Na minha farmácia, a mesma coisa. Tá? São os valores dos produtos farmacêuticos que eu estou trabalhando, é aquilo que a gente falou de alguma aula aí nossa que a gente comentou, se eu vou colocar La Roche-Posay lá no Genibaú, no Jockey, tá? Uma estante só com La Roche para vender, né? Que é um produto caro. Conhecer os produtos fabricantes e os líderes de mercado, está nisso também. E a participação de mercado daquele produto que eu estou querendo vender. Se ele tem uma boa participação. E aí, depois que eu começo a vender, eu vejo a evolução das minhas vendas. Se ela está subindo ou se ela está caindo. Tá certo? Aí, baseado nisso, vou trabalhar por fabricante do medicamento, por família do medicamento, pelos anti-inflamatórios e tal, não sei o quê, que é a classe terapêutica, ou por região. Vou vender cloroquina, que nem é vendido, né, é distribuído. Aqui no Nordeste, aqui não tem malária. Eu vou botar na minha farmácia, vou aumentar o estoque de medicamentos sintomáticos da dengue, sei lá para o Rio Grande do Sul, se lá o caso de dengue é pequeno, tá? Então eu tenho que pensar em relação a isso. Em relação à promoção médica, a qualidade e a quantidade das visitas promocionais que a gente pode fazer junto à classe médica para poder promover o nosso produto, tá? Aí vem a amostra grátis, revistas, brindes, material promocional. Posso trabalhar com dados pela internet, dados epidemiológicos e demográficos, saber qual é o IDH, ou qual é a renda per capita daquele bairro ali em Fortaleza que eu quero montar o meu negócio. Aspectos regulatórios do mercado farmacêutico, não é fácil. A gente precisa saber o que eu preciso ter para montar a minha farmácia, o meu negócio, a minha indústria.
A gente viu isso lá na deontologia farmacêutica, quando a gente estava falando sobre RDC 44, de 2009, o que precisa ter numa farmácia para que eu E monte... atualizou ontem, não foi? Hã? Houve atualização a Anvisa fez uma live ontem, inclusive. Qual delas? A 44. Foi, vou dar uma olhada nesse instante, não vi não. Vou dar uma olhada já, não vi não. A Luane, eu fazia isso como tipo de carne de hambúrguer, ou tipo de pão que a gente tinha que comprar, dependendo de onde ficava a loja. Sim, até o tamanho do copo de milkshake. Tudo isso é avaliado, tá? Eu vou já mostrar um negocinho aqui para vocês que isso vai clarear muito, tá? E aí, Marcos, depois eu vou dar uma olhada nisso aí. Obrigado pela dica. Eu realmente não vi essa atualização, não. Em relação a banco de dados internos da loja, muitas vezes a própria empresa que você trabalha capta e armazena esses dados, né, para a gente fazer uma inteligência de mercado junto aos meus clientes. É aquele famoso cadastro que a gente faz com os dados do cliente, da venda, os dados do médico que atendeu o cliente e os dados jurídicos daquela pessoa. Tudo isso é armazenado para eu saber qual é o foco que eu vou ter junto com aquele cliente. É o famoso atendimento personalizado, tá? Dá trabalho, é caro de fazer, mas tem retorno, tá? Quando a gente faz um atendimento personalizado. Além disso, publicações e periódicos, né? Ou seja, você fazer o que o Marcos acabou de fazer comigo, você informar aos profissionais sobre novos medicamentos que estão no mercado, novos produtos que você está colocando agora dentro do hall de produtos da sua farmácia, né? E aí isso a gente faz com publicações médico-científicas, com relatórios econômicos para aqueles médicos dizendo que naquele bairro é bom ele prescrever aquele medicamento tal que tem na minha farmácia, porque as pessoas do bairro são mais humildes, né? Não vão ter muito condição financeira de comprar um produto mais caro, e aí você tem que trabalhar no seu convencimento, tá? Por quê? Porque você tem um público-alvo. Você vai entender as necessidades do seu principal cliente ou gerador de demanda, que é o médico. Não adianta você ter uma farmácia no seu bairro em que o médico do posto de saúde ele só prescreve medicamento super caro que o público do seu bairro não vai trabalhar. E isso é um problema quando a gente tem uma alta especialização dos médicos. Quando o médico ele é especialista na unha esquerda, na unha do pé esquerdo, ele quer prescrever o medicamento mais inovador e mais novo que tem no mercado para tratar micose de ponta de unha do pé esquerdo. E aí a gente tem que trabalhar com essa demanda aí, né? Tem que ver se ela se encaixa dentro do perfil do nosso público-alvo, para que a gente não acabe tendo problemas relacionados a produto parado lá na minha farmácia, certo? E aí, quando eu estou trabalhando em relação a laboratório farmacêutico, aqui eu coloquei um monte de coisa que a indústria farmacêutica quer. Ela quer entender as especialidades médicas, ela quer entender a percepção do cliente em relação aos tratamentos. O cliente acha que aquele medicamento está funcionando ou não. Quais são os pontos fortes e fracos de cada medicamento? Quais são as variáveis de eficácia, segurança e preço que tem dos medicamentos em uma doença específica? Quais são os outros fatores que influenciam no receituário daquele médico? E como é que os laboratórios eles podem auxiliar no dia a dia dos profissionais? O auxiliar é estimular a venda do produto dele, tá? A Elisângela está dizendo que está uma semana tentando comprar o Alta D 15.000 e não encontra, né? Então, aí a gente pode trabalhar uma série de variáveis para você não encontrar esse produto. Não, mas não é só ele não, tem um bocado de medicamento faltando, viu? Tem um monte, tá? Porque com essa história da pandemia teve muita coisa que parou. Então tá faltando insumo em todo canto, né? Então tem medicamento também que tá faltando aqui em casa, tá? E aí, pessoal, os pontos de venda. Como é que eu trabalho nos pontos de venda? Qual é o tipo de promoção que são mais efetivas para farmacêutico e gerente de farmácia? Quando é que eu vou utilizar trabalho científico, brinde, né, para poder estimular esses profissionais a venderem o meu produto? No caso, nós somos os próprios farmacêuticos. Até que ponto o receituário médico é obedecido naquela região que eu trabalho? Tá? O que leva
o que que me leva a indicar um produto para o paciente? É o preço mais baixo, é a maior porcentagem de lucro, é uma ação promocional de um laboratório, qual é a minha escolha na hora de eu indicar, tá, um produto para o paciente? Tem diferença entre o perfil profissional e de atuação de farmacêuticos de farmácia independente, se eu trabalhar numa farmácia minha, independente, ou se eu trabalhar numa farmácia de rede, eu vou trabalhar de forma diferente? Eu vou atuar de forma diferente? Isso aí ter que ser pensado. E tem o último, que é o meu público-alvo, tá? Que é o paciente. O que determina a preferência do paciente por um determinado medicamento? É apenas o médico? A opinião de amigos e familiares, de farmacêutico? A imagem de confiabilidade dos diferentes fabricantes influencia na escolha do paciente? Ele diz assim, não, esse laboratório aqui eu não quero de jeito nenhum, eu não confio nesse laboratório. Qual é a influência das propagandas de massa em merchandising em ponto de venda? A farmácia está toda cheia de coisa pregada na porta. E qual é a percepção de eficácia, segurança e preço em relação a tratamentos e produtos alternativos para o cliente? Quando você oferece um medicamento mais barato de outro laboratório, qual é a percepção dele? Ele diz, não, eu já usei, esse daí não funciona, não. Tudo a gente tem que colocar na nossa cabeça quando a gente vai trabalhar nisso, tá? E aí, essa coleta e processamento de dados, quanto mais organizado tiver os dados, mais fácil vão ser as etapas seguintes. E a gente está chegando, tá, lá no que a gente vai fazer. Então, a gente pode montar esses dados em tabela, gráfico, fluxograma, diagrama. Por isso que nas nossas disciplinas aqui na FAMetro, nas minhas especificamente, eu gosto de trabalhar muito com gráfico, para que vocês consigam entender como é que um gráfico funciona. Às vezes, nas provas, a gente coloca um gráfico para vocês avaliarem. O gráfico ele é super fácil, mas vocês já acham a questão super difícil porque tem um gráfico. E a gente tem que aprender a avaliar gráficos, tá? Saber o que os gráficos estão querendo dizer, né? E aí, essa análise de resultados, a gente vai trabalhar aplicando alguns métodos que a gente vai trabalhar hoje, tá? Que não é para a aula de hoje, vocês vão fazer, mas é para outra aula, que é um método que a gente chama de matriz BCG. Alguém já ouviu falar sobre isso? Acho que a Loane já deve ter ouvido falar, né? Que acho que a Loane já trabalhou com isso, se eu não me engano, mas se não tiver ouvido, não tem problema não, tá? O que é a matriz BCG, pessoal? Matriz BCG é um método gráfico que a gente olha esse método, tá? É visual, para a gente entender como é que está sendo a saída do meu produto, como é que está sendo a visualização do meu produto dentro do meu público, tá? E aí, essa matriz BCG, pessoal, ela trabalha em 4 quadrantes. Eu vou mostrar para vocês. Ela trabalha num quadrante que é chamado de inquestionamento. É um papel, uma folha de papel, dividida em 4. Tem uma cruz aqui no meio, dividida em 4. Um dos quadrantes, ele se chama inquestionamento. Presta atenção. Significa um produto que ele tem um crescimento de mercado acima da média, mas o PRM daquele produto ainda é baixo. Ou seja, tá? Apesar do mercado estar crescendo muito naquela área, o produto que você vende especificamente, ele ainda tem uma venda baixa. Tipo, o mercado de camisa está crescendo muito, mas as camisas do Yuri ainda não estão com uma venda muito alta. Isso é um exemplo, tá? O outro é o quadrante estrela. O crescimento de mercado daquele tipo de produto que você está vendendo está acima da média. E o seu produto se sobressai aos outros dentro daquele mercado. Ou seja, você domina o mercado, seu produto domina o mercado naquele tipo, o mercado daquele tipo de produto que você está comercializando. Tá? Esses que ficam no quadrante estrela são as unidades ou produtos mais importantes da empresa. E eles consomem investimento, mas fornecem retornos elevados do seu produto, tá? O quadrante vaca leiteira, o nome é esse mesmo, tá? É uma unidade ou produto que tem um PRM elevado, mas o crescimento daquele produto é inferior
a média de mercado. Na realidade, não o produto. Tipo, é como se fosse um produto que já está em decadência, as pessoas não estão mais usando aquele produto muito, ele está caindo, né, aquele tipo de produto, na realidade, mas dentro daquele mercado que está caindo, o seu produto é o que domina. Por exemplo, vamos lá, deixa eu dar um exemplo aqui, deixa eu ver. Vou dar um exemplo dos forró de antigamente, tá? A gente tinha aqui em Fortaleza as festas de forró. Foi um mercado que foi caindo de festa de forró, né? A gente não tem mais. Tinha toda quarta, sábado, sexta, né? E por aí vai. Mas quando a gente lembrava de forró, a gente lembrava do forró no sítio. Então, o mercado está caindo, mas o seu produto era o que todo mundo sempre lembrava. A Elisângela está falando aí do Power Vita. Tipo, não em si, porque o mercado de polivitamínico ele não cai. Aqui eu estou falando de um mercado que está em desuso, mas que dentro daquele mercado em desuso tem um medicamento que ele sempre é o que está lá sendo vendido, tá? Então, ele é a estrela de um mercado que está caindo, certo? E tem o quadrante abacaxi, que é quando você tem uma unidade ou produto que ele não domina o mercado e o mercado ainda está caindo. Ou seja, a tendência dele é sair do mercado, é desaparecer, é você descontinuar aquele produto porque ele não está lhe dando retorno, certo? Então, isso é a matriz BCG. Então, como é que você vai fazer essa matriz BCG? Aqui, pessoal, ela tem do lado esquerdo o crescimento do mercado daquele tipo de produto. Tá? Então, o crescimento de mercado de agulhas, o crescimento do mercado de anti-inflamatórios, o crescimento do mercado de fraldas, o crescimento do mercado de refrigerantes. É o tipo de mercado. E aqui em cima é a participação relativa de mercado do seu produto. Parece o SWOT, exatamente. Tipo, como é que o seu produto ele está dentro daquele mercado? Vou dar um exemplo. Como é que a Coca-Cola, o refrigerante Coca-Cola, ele está dentro do mercado de refrigerantes? Aí eu vou pensar o seguinte, o mercado de refrigerantes, ele é um mercado que tem crescimento baixo ou que tem crescimento alto? Vocês acham que o mercado de refrigerantes ele tem um crescimento baixo ou alto? E aí? Gente? Tem alto. Tem alguém, né? Aí. Tô A pensando Luane aqui. acha que é baixo. E o Yuri? É alto. Não, em questão de crescimento, tipo, de tá surgindo agora, não, é baixo, né? Não, peraí. Não vamos confundir as coisas, não. Não vamos falar que está surgindo agora, não. O produto pode ter 100 anos e o crescimento de mercado dele ser alto, tá? O crescimento de refrigerantes, eu não estou dizendo de um específico, estou dizendo de refrigerantes, é um mercado extremamente alto, tá? Você vai em qualquer lanchonete e tal, não sei o que, tá todo mundo tomando refrigerante, né? Então é um crescimento de mercado alto, tá? Não é porque ele precisa estar sempre numa linha de 30%, não, tá certo? Oi, Yuri. Então, no caso, o refrigerante, exemplo que o senhor usou, eu acho que ele é muito bom, mas de uns anos para cá eu acho que diminui um pouquinho sobre ele, por causa de tantos boatos, né, dele fazer mal para a saúde e ser aquilo. Tá, pode ser. A gente precisava analisar os números, tá? Mas ele ainda tem um crescimento de mercado alto. E aí, dentro desse crescimento de mercado alto, se você fosse pegar o refrigerante Coca-Cola, você colocava na estrela ou no em questionamento. Como é que você vai fazer isso? Você vai pegar a Coca-Cola, a lata de Coca-Cola, e vai ver. Ela tem uma participação alta ou baixa dentro do mercado de refrigerantes. Alta. Então, ela fica em qual quadrante? Estrela. Estrela. Por quê? Porque dentro de um mercado que está crescendo, ela tem uma participação alta dentro daquele mercado. Agora,
Se eu for pegar a Pepsi, eu colocar onde? Baixo, em questionamento. Em questionamento, porque aqui no Brasil, o crescimento do mercado de refrigerantes é alto, mas a participação de mercado da Pepsi, ela é baixa aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, por exemplo, era o contrário. A Pepsi tem uma alta participação de mercado Lá só e a tem Coca-Cola Pepsi. uma baixa participação de mercado. Lá só Tá? tem Pepsi nos Estados Unidos, não tem Exatamente. só Pepsi. Professor, a Oi. Coca-Cola, ela te encaixaria como aquela lá, que eu não sei se é a estrela, porque, tipo, é um produto que tá decaindo, mas a estrela, que é a Coca-Cola, ainda é bem vendida, né? Aonde você está dizendo? Tipo, aqui no Brasil em si. Entendeu Deixa eu não, né? pensar. Eu não entendi muito bem, não. Tá, é tipo, a Coca-Cola é um produto, é um refrigerante, a classe dos refrigerantes está decaindo em questão da saúde. E aí a Coca-Cola, que é estrela, ainda está sendo vendida bastante. Então ela ficaria com isso aí, tá entendendo? Então, por exemplo, se o refrigerante tivesse um crescimento de mercado baixo e a Coca-Cola tivesse uma alta participação nesse mercado, ela era vaca leiteira. Porque é dentro de um tipo de produto que tem um crescimento baixo, mas dentro desse crescimento baixo, ela ainda tem uma alta participação. Pronto, é isso aí. Entendeu? Então a gente vai fazendo isso. E isso, pessoal, é o que vai definir, por exemplo, aqui, quando eu coloco um produto em questionamento, eu trabalho para que ele venha a ser estrela. É assim que funciona. E quando um produto ele é abacaxi, ele tende a sair do mercado, tá? Aconteceu e ponto. A Elisângela está dizendo, ó, o mercado de cigarro está caindo. Mas dentro desse mercado, aqueles cigarros free, Hollywood, ainda tem uma alta participação. Então, vaca leiteira, tá? Agora, por exemplo, o mercado de refrigerantes que vocês estavam dizendo que ele está em queda, vamos supor. A Coca lançou um tempo desse aí, há uns anos atrás, a Coca de maçã e a Coca de morango. Na Fanta. Fanta de maçã e Fanta de morango. Eu era a única pessoa no planeta que gostava. O que foi que aconteceu? Saiu do mercado. Tá certo? Então, né, a gente tem que avaliar isso de acordo com cada produto que a gente está querendo estabelecer dentro da nossa empresa. Tá? Isso é uma matriz BCG. Matriz BCG que a gente trabalha é assim. E aí, para que serve a matriz BCG? Ela serve para a gente trabalhar na apresentação dos nossos resultados. Tá? E aí, essa apresentação de resultados, pessoal, ela vai ter essa avaliação baseada nas respostas que eu tive no meu briefing, que vão ser interessantes também para que eu organize os meus produtos dentro de uma matriz BCG. E essa apresentação de resultados, ela tem que ser direta e objetiva. Eu não tenho tempo a perder só um blá, 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 blá sobre resultado, não. Quero logo objetividade para resolver os problemas que apareceram, tá? E aí, como exemplo, eu estar fazendo, por exemplo, uma questão de negócio, agora já é a finalização da aula, é avaliar a viabilidade do lançamento de um produto X no mercado Y. Isso é uma questão de negócio. Como é que eu apresento? Eu tenho que ter claramente a constatação do seguinte resultado. Por exemplo, portanto, pelas razões anteriormente explicitadas, recomendamos, ou não recomendamos, o lançamento do produto X. Ponto. Um relatório de análise de mercado, a gente é curto e grosso, sem muito arrudeio, para poder a gente conseguir entender o que está, né, sendo colocado ali. E aí, quando eu digo apresentação, é uma apresentação, inclusive, para o meu chefe, para o dono da empresa. Se eu trabalho numa farmácia, na parte de marketing de uma farmácia, e eu quero mostrar para o meu chefe que um determinado produto ele vende, e aí vejam o que o Ray Kroc fazia na época que ele queria vender o Instamix lá para os donos lá do McDonald's, os primeiros, né? Eu tenho que ter cuidado com a empolgação, para não ficar parecendo que eu sou um doido ali na frente apresentando a salvação da humanidade, tá? Então, eu tenho que apresentar os meus resultados de forma
bacana, sem muita firula. E aí eu posso usar relatório com texto, com gráfico, com apresentações sumarizadas, através de debate, de discussão. Tudo isso, pessoal, pensando no público que vai receber a informação. Se eu trabalho com vocês, que é um público mais jovem, universitário e tal, eu trabalho com debate, com discussão, porque vocês amam um debate, né? Então, nós fizemos, por exemplo, o debate lá no júri simulado da Deonto, porque é algo que chama para vocês. Inclusive, na deontologia, esse semestre, o debate lá, o júri simulado. Ah, beleza, Marcos. Pronto. Tá, sem problema, pode deixar. Os debates foram acaloradíssimos, né? Eu tive que intervir aí para o povo não se matar. E aí, baseado no público, qual é a preferência de recebimento das informações pelos clientes, qual é o tempo disponível para assistir à apresentação e qual é o grau de aceitação daquele público em relação a relatórios eletrônicos, sabendo que nem sempre o seu cliente ele possui, né, muita destreza com informática e etc. Tá? E aí, finalmente, a gente faz a avaliação. A avaliação, de alguma forma, tá? Ela tem que apresentar um feedback, e essa avaliação do estudo de mercado que eu fiz tem que ser executada em 2 níveis, que pode ser internamente, através da própria gestão da minha empresa, ou externamente pelo cliente que requisitou o projeto, se eu for uma pessoa que trabalha com consultorias, tá? Lembrem-se, a gente está trabalhando com um trabalho formal. Eu não posso trabalhar de forma informal o cliente que me solicitou uma consultoria de análise de mercado, tá? E aí, nesse trabalho, a gente avalia fazendo algumas perguntas. Se o projeto de inteligência foi realmente efetivo para a minha empresa, eu consegui descobrir por que eu não estava conseguindo vender, qual foi o impacto que a avaliação que a inteligência de mercado teve para os resultados da minha empresa. Eu comecei agora a vender, eu descobri qual era o meu erro, onde é que eu estava errando para não vender aquele produto. A avaliação e a inteligência de mercado conseguiram me mostrar e eu agora decolei. Quais foram as ações de marketing competitivas e tal, ou de vendas, os meus resultados geraram. Eu vi que eu tinha um produto que estava parado, então eu criei uma ação de marketing e aí meu produto voou, tá? E a estruturação do problema, as fontes de dados, as metodologias e as formas de disseminação dos resultados, elas foram adequadas para o problema que eu estava dentro do meu negócio? Aí tudo isso faz parte da minha avaliação relacionada ao meu problema de mercado. Tá certo, pessoal? Então, isso tudo a gente faz numa inteligência de mercado para poder a gente saber se o nosso negócio compensa ou não a ser montado naquela situação que está sendo demonstrada, tá? E aí, o que eu quero que vocês façam? E aí, vocês me entregam na próxima aula, ou me mostram na próxima aula, tá? Eu queria que vocês pegassem essa matriz BCG, tá? E essa matriz BCG, vocês escolhessem um grupo de produtos, pode ser um mercado que vocês queiram, mercado de refrigerante, mercado não sei de quê, mercado não sei de quê, e vocês peguem essa matriz BCG e coloquem produtos que vocês acham, baseado na cabeça de vocês, que estão nos quadrantes estrela, em questionamento, vaca leiteira e abacaxi, dentro de um mercado que vocês vão escolher, tá? Para ver se vocês entenderam como é que funciona isso. Tá certo? Entendido, people? Beleza. Beleza? Aí, próxima aula, a gente discute sobre isso, tá? Para ver se tá tudo... Professor, que okay. Aula foda. Oi, Yuri. Muito obrigado pela aula. Muito foda. Valeu, meu filho. Eu que agradeço. Professor, eu vou querer umas dicas também para um negócio aqui que eu tô pensando. Na hora, só falar comigo. Pra cima, Tomé. Tu é foda. Tchau, pessoal. Ei, menino, as palavras. Tá certo, gente? Ei, o senhor também falou abestado no meio dessa aula, viu? Aí tem que... Abestado é uma coisa, né? Mas o YouTube aceita? Professor, sai daqui fora. Peraí. Desculpa. Peraí, deixa eu só... Tá aqui o negócio.